Mulheres da Bíblia, suas histórias e legados. Antigo Testamento. Joquebede, uma mãe sábia, corajosa, proativa, conectada com Deus e confiante em seus propósitos. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Hebreus 11, 23. O nome Joquebede pode não ser muito familiar, aparece apenas 2 vezes em toda a Escritura, mas essa personagem é conhecida na Bíblia por ter sido a mãe de Moisés, Arão e Miriam. Seu nome significa "O Senhor é Glória". Ela foi uma mãe excepcional e, embora tenha sido pouco mencionada, as referências a seu respeito revelam uma pessoa de muita fé, coragem, determinação e confiança em Deus. Joquebede era filha de Levi, neta de Jacó, nascida no Egito, durante o período em que o povo de Israel viveu ali como escravo. Ela se casou com Arão, seu sobrinho. Êxodo 6:20. Naquela época ainda não havia restrição oficial com relação ao casamento entre parentes. No entanto, mais tarde, esse tipo de casamento foi proibido pela lei mosaica. Levítico 18:12. Êxodo 1:8 diz que se levantou novo faraó no Egito, o qual não conhecera a José. Segundo a história, isso ocorreu por volta de 1490 a 1436 a.C. Esse faraó não reconheceu os descendentes de José como residentes legítimos do Egito. Com medo do grande e crescente número de hebreus que ali se encontrava, ele os escravizou para poder controlá-los. É interessante observar que a Bíblia nem sequer menciona seu nome. Além de escravizá-los, Faraó também ordenou às parteiras hebreias que matassem os meninos que nascessem, pois seu plano era acabar com todos os hebreus. Porém, as parteiras Sitrá e Puá honraram a Deus e desafiaram as ordens de Faraó, ao permitir que os meninos vivessem. Êxodo 1:15 a 17. A Bíblia nos traz esse registro para mostrar que a atitude delas foi relevante para os planos de Deus naquele tempo. Contudo, Faraó estava decidido a impor sua vontade e ordenou que os meninos fossem afogados. A história de Joquebede tem como pano de fundo essa ordem, um decreto cruel que tinha como objetivo exterminar a vida de todos os bebês hebreus, em especial os meninos. É difícil imaginar como Joquebede se sentiu sendo escrava, estando grávida e tendo ciência do decreto de Faraó de matar seu filho e todos os filhos hebreus. Ela fez algo tão especial no Antigo Testamento que foi mencionado na Galeria dos Heróis da Fé de Hebreus 11. No Novo Testamento, a Bíblia relata que, quando Moisés nasceu, Joquebede, vendo que era formoso, escondeu por 3 meses. Ela queria a segurança do filho, porém conhecia o decreto de Faraó para que o povo hebreu não se fortalecesse. Em determinado momento, Joquebede percebeu que não conseguiria mais esconder Moisés, como desobedeceu a uma ordem de Faraó. Ela colocou a vida da família em risco. Então, corajosamente, preparou um cesto de junco, calafetou-o
com betume e pinche, e nele colocou Moisés, que será que se passava na cabeça dessa mãe quando preparava o cesto? Angústia, medo, dor, esses ou tantos outros sentimentos podem ter lhe ocorrido, mas todos parecem menores diante de sua fé nas palavras de Deus e em seu poder. Ao colocar o bebê no cesto e largá-lo no rio, sua atitude foi de muita coragem. Todavia, sua fé e confiança nas promessas de Deus foram igualmente importantes e notáveis. Ela confiou em Deus para cuidar de seu filho. Certamente Deus a encorajou. Deus não nos obriga a confiar nele, mas quando não sabemos o que nos espera em nossa história ou como resolver um problema, nossa atitude deve ser a de olhar firmemente para aquele que nos criou e formou, ainda ao ventre materno, lembrar que Ele é o autor e consumador da nossa fé. A coragem de Joquebede estava firmada em sua fé, nas promessas feitas a Abraão de que sua posteridade seria como as estrelas do céu e a areia da praia do mar. Quando essa promessa foi feita a Abraão pela segunda vez, em relação ao nascimento de Isaque, o Senhor deixou claro que sua descendência seria peregrina em terra alheia, reduzida à escravidão e afligida por 400 anos, mas que sairia com grandes riquezas e na quarta geração retornaria para Canaã. Gênesis capítulo 15, versículo do 12 ao 16. Como conhecedora das promessas, ela percebeu que o momento de ver aquilo acontecer era chegado. Diante desses fatos, percebemos quão importante é conhecer a palavra. Por reconhecer o tempo do cumprimento das promessas feitas a Abraão, Isaque e Jacó, Joquebede encontrou forças para lutar contra a crueldade dos decretos de Faraó com as armas que possuía, a fé e a família. Os olhos de Joquebede viram o recém-nascido com os olhos de Deus. Seu coração parecia vibrar em sintonia com o de Deus. A mãe tinha necessidade de proteger o filho e Deus de providenciar um libertador para tirar seu povo do Egito e levá-lo em segurança para a terra prometida. Deus certamente ouviu a oração de Joquebede, ouviu-a em secreto e a recompensou, porque aquela oração estava de acordo com a vontade divina. No livro de Atos, no Novo Testamento, temos essa confirmação, onde lemos que, por esse tempo, nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Isso comprova que aquela criança perfeita estava ligada aos planos de Deus de modo tão especial. Por causa da coragem e fé de Joquebede, Deus fez entrar em cena a única pessoa que poderia salvar a vida da criança, a filha de Faraó. Ela descobriu o cesto quando foi tomar banho no rio e teve pena da criança que chorava. Ao ver o menino, compadeceu-se dele, mesmo sabendo que era dos hebreus. Quem poderia fazer isso? A filha do opressor dos hebreus, contra a lógica humana, salvou o menino, que mais tarde se tornaria o libertador dos hebreus. Esse é nosso Deus. Joquebede era inteligente, habilidosa e proativa, pois, além de conhecer a palavra de Deus, foi capaz de estabelecer um plano para salvar o filho. Aplicou o conhecimento de técnicas de impermeabilização de vasos no cesto que preparou para colocar Moisés em segurança no rio Nilo. Demonstrou conhecer a cultura de seu tempo, pois sabia da rotina de vida da filha de Faraó. E isso foi determinante para o cumprimento dos planos de Deus para salvar seu povo. Miriam, a irmã mais velha, instruída pela mãe, ficou de longe e observou o que aconteceria ao menino, colocado às margens do rio. Quando a filha de Faraó o pegou e percebeu que era hebreu, a menina se aproximou dela
e se ofereceu para buscar uma ama entre as hebreias que pudesse amamentar e criar Moisés. Obtida a permissão, Miriam buscou Joquebede, e esta acabou sendo contratada como a ama para criar o próprio filho, até que ele crescesse. Êxodo 2:10. Joquebede foi corajosa e confiou no cuidado do Senhor. Por crer que Deus era poderoso para proteger e cuidar do filho, ela foi recompensada por ele, com o privilégio de criar o próprio filho em segurança sob a proteção da filha de Faraó. Isso demonstra a providência divina de modo maravilhoso. O ato de amor dessa mãe é exemplo de confiança na providência e soberania divinas. Essa atitude revolucionária de Joquebede e Amram mudou o rumo da história do povo. Na verdade, Joquebede não tinha como saber que o bebê que ela salvou um dia seria o grande libertador do povo hebreu, mas Deus sabia. Ele estava e sempre estará no controle de tudo. No Novo Testamento, o autor da Epístola aos Hebreus acrescenta um aspecto importante. Os pais de Moisés não ficaram amedrontados com o decreto do rei. Hebreus 11:23. Joquebede não se sentiu intimidada. Ela poderia ter pensado que Deus se havia esquecido deles. Poderia ter temido o que Faraó faria caso descobrisse que ela havia salvado a vida do bebê. Porém, demonstrou ter fé autêntica. Êxodo, capítulo 2, versículo 10, diz que, sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, do qual passou ele a ser filho. Joquebede deve ter sentido profunda tristeza com a separação do filho. Sentimento semelhante pode surgir nas mães que vê os filhos partindo para estudar longe, casar-se e trabalhar em outra cidade ou até outro país. Mesmo pensando que o estão perdendo, deve crer que o Senhor cuidará deles. Os melhores planos são os dele. Ela foi uma mãe abnegada, pois criou Moisés sabendo que ele viveria longe dela, no palácio, como filho da filha de Faraó na vida adulta. Ainda há algo maravilhoso podemos observar nessa linda história de amor e de fé. Ela amamentou o filho e cuidou dele e falou de Deus, colocando-lhe no coração o amor por seu povo e por Deus. Em Êxodo, capítulo 2, versículo 11, lemos: Naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e viu os seus labores penosos, e viu que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Isso mostra influência da criação de Joquebede sobre ele. Nem mesmo todos os anos passados no palácio tiraram Moisés sua identidade de hebreu. Por isso, em Hebreus capítulo 11, versículo 24 e 26, lemos: Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Tudo isso foi influência positiva de uma mãe que conhecia as promessas de Deus e foi fiel em salvar o filho e criá-lo segundo os princípios de Deus e para o propósito de Deus. Tomemos a exemplo dessa mulher e sejamos tais mães. Cara leitora, em sua experiência, que você tem feito pela vida de seu filho, ainda que tenha pouca idade? Que tal ensinar-lhes a história da Bíblia, se ele for ainda pequeno, ou ensiná-lo a ler a Bíblia todos os dias, se já estiver idade para isso? Que tal cantar hinos de louvor com ele e para ele? Que tal criá-lo com base nas Sagradas Escrituras? Se fizermos isso, criaremos os filhos para o Senhor, e Ele cuidará deles e o usará no devido tempo, do modo como lhe aprouve. Amém. Oh, Senhor Jesus, Senhor Jesus, amado Senhor,
Somos-te gratas por ser mulheres que pertencem e servem a ti. Obrigada por sermos mães e pelos filhos que nos deste, tanto os naturais quanto os espirituais. Que possamos amá-los assim como tu os ama. Senhor amado, ensina-nos a educá-los em teu caminho. Queremos investir tempo e cuidado nisso, a fim de que eles amem a ti e a tua vinda. Entregamos cada um deles em tuas mãos, porque cremos que tens o melhor para eles. Senhor, dá-nos fé e coragem para enfrentar as situações que se levantam, e a confiança de que é seguro crer e descansar em teus cuidados amorosos. Ó Senhor, faz-nos mulheres ativas, corajosas e tementes a Deus em meio a uma geração corrupta e perversa. Pedimos tudo por amor de Ti. Amém.